Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, quero aqui nesta tarde trazer alguns assuntos e primeiro gostaria de registrar a minha presença ontem na Câmara de Vereadores do município de Blumenau, onde tive a oportunidade aqui de dizer de forma muito carinhosa aos deputados do PMDB, ouvir uma palestra do ex-governador, ex-deputado federal Germano Rigoto do PMDB do Rio Grande do Sul, e ele que ia lá falava sobre a questão da grande situação tributária do nosso país e da necessidade de fazermos uma reforma tributária de fato e não um remendo tributário, falando da incidência de tributos em vários produtos, de quão pesada é a carga tributária no nosso país, e realmente eu fiquei muito atento às colocações dele, deputado Kennedy, e vi realmente o quanto isso é prejudicial ao crescimento do país, onde o próprio ex-governador Germano Rigoto pôde explicar o problema que é o país na questão do crescimento e o quanto o país poderia crescer a mais, gerar de mais emprego, remunerar melhor os seus trabalhadores, se houvesse uma carga tributária menor sobre a questão da mão de obra, sobre a questão dos insumos, enfim, o quanto esse país poderia crescer e gerar renda e gerar riqueza, se realmente a carga tributária não fosse tão pesada. Exemplo da carga tributária que eu queria colocar aqui, que às vezes algumas pessoas não sabem disso, não têm esse conhecimento, porque no dia a dia, quando você vai comprar, por exemplo, uma televisão, você pergunta, olha, essa televisão aqui custa R$1.000, ninguém chega e pergunta para o vendedor, deputado Soares, mas desses R$1.000, o quanto é imposto? Os senhores sabiam que dos R$1.000, quando a gente compra uma televisão, ou que seja um valor menor ou um valor maior, mas 44% é imposto? 44% de uma televisão é imposto. De uma geladeira, deputado Kennedy, geladeira que é insumo básico, que é necessidade de toda a família brasileira, 37% é imposto. De um aparelho de DVD, talvez muitos não precisem, mas é só para exemplificar, 50% é imposto. Um carro popular, que o nome diz popular, um carro popular, o imposto em cima de um carro popular é de 37,55%. Imagina se não fosse popular, um carro popular 37,55%. E os insumos básicos? O sal, sabe quanto tem de imposto o sal? Deputado Jorge Teixeira, Vossa Excelência que é médico, quase 30%, 29,58%. Enfim, tudo tem sal, tudo tem imposto, tudo é muito caro nesse país por causa da alta carga tributária. E a necessidade de se fazer uma reforma tributária para poder adequar, não só a questão de poder remunerar melhor as pessoas, porque se você tivesse uma carga tributária menor sobre a mão de obra, você conseguiria até pagar melhor o trabalhador. E isso daria mais condição de crescimento e daria mais condição de subsistência da família brasileira. Por isso, há necessidade sim de se fazer uma grande reforma tributária, há necessidade de se fazer uma avaliação desse processo, e não adianta a gente tapar o sol com a peneira, e o Germano Rigoto colocava isso, porque quando ele era deputado federal, ele era o líder do Congresso, ele era o líder do governo no Congresso, responsável pela Comissão de Reforma Tributária, e ele dizia que o problema não está diretamente ligado ao partido que está governando o país. Na época era o Fernando Henrique, depois o Lula, hoje a Dilma. Mas dentro da própria estrutura do governo, existem aqueles setores, deputado Titon, que uns não querem mexer porque não querem perder a arrecadação, e outros querem tentar avançar para fazer o crescimento, e o governo, a máquina de governo, os funcionários do governo não se entendem, e com isso acabam não conseguindo evoluir nessa tão falada, tão bendita e tão necessária reforma tributária. É dentro disso que realmente o nosso país trava no crescimento, e se nós tivéssemos um tributo justo, mas dividido de forma mais adequada, onde quem ganha menos paga menos, e quem ganha mais, paga mais, eu tenho certeza que o Brasil ia crescer muito mais, ia gerar muito mais emprego, muito mais renda, e isso tudo significa o que na verdade? Ia gerar muito mais qualidade de vida. É a má distribuição da arrecadação tributária e a má aplicação dos recursos que são arrecadados que fazem com que o Brasil não possa crescer mais do que já cresce. Quero aqui também aproveitar nesta tarde e fazer um convite a todos os parlamentares. Juntamente com o deputado Aldo Schneider,
nós estamos promovendo nesta quinta-feira uma sessão solene desta casa, em homenagem aos 150 anos da paróquia São Pedro Apóstolo de Gaspar. Na verdade é como chamada aqui da freguesia de Gaspar, uma comunidade que cresceu, que se desenvolveu em volta desta comunidade de São Pedro Apóstolo e que com certeza tem um grande trabalho e uma grande responsabilidade pelo crescimento da cidade de Gaspar. Nós estaremos realizando a Assembleia Legislativa nesta próxima quinta-feira, uma sessão solene em homenagem a esta comunidade, em homenagem também de forma extensiva ao município de Gaspar, e gostaria de convidar a todos os parlamentares, todos os deputados, as nossas deputadas, para que estivessem presentes nessa homenagem, porque eu tenho certeza que realmente quando você homenageia a quem dá um bom exemplo, quando você homenageia alguém que trabalha de forma positiva para o crescimento, seja o crescimento intelectual, seja o crescimento cultural, espiritual de uma comunidade, essa está trabalhando para o bem da sociedade. E é para esses que nós temos que prestar as nossas homenagens, e é dentro deste objetivo que nós queremos prestar uma homenagem à paróquia São Pedro Apóstolo. Também, nesta tarde, registrar e agradecer ao deputado Ismael, que esteve comigo na semana passada conversando com o secretário de Segurança Pública, onde nós estivemos lá falando sobre o problema da Delegacia Regional de Blumenau. Deputado Ismael, que teve uma alteração do projeto no meio do caminho da obra, e por isso a necessidade da complementação dos processos licitatórios da Delegacia Regional de Blumenau, a necessidade de um investimento de aproximadamente mais R$1 milhão para que a obra seja concluída, essa que vai ser uma das maiores delegacias regionais de Santa Catarina, uma das mais modernas, e vai ser instalada próximo ao Parque Vila Germânica em Blumenau, um prédio muito bonito, em estilo enxaimel, valorizando a cultura germânica do Vale do Itajaí, valorizando o trabalho dos nossos colonizadores, um prédio realmente que vai ficar, não, além de ter um bom funcionamento para quem for lá procurar o serviço da delegacia, também será um local agradável para o trabalhador que trabalha na delegacia, que tem que prestar o bom atendimento ao cidadão. E é dentro disso que eu quero agradecer a atenção do secretário de Segurança Pública, mas pedir, reiterar o nosso apelo que nós fizemos a ele, no sentido de que a Delegacia Regional de Blumenau seja realmente concluída até final do ano, que esta obra não possa ficar parada, que esta obra realmente ande e que os novos processos licitatórios que envolvem a segunda etapa, ou seja, a adequação, porque aquela obra está prevista num local onde pega enchente, que a mudança do projeto justamente é para evitar qualquer prejuízo numa enchente, que esses novos processos licitatórios sejam lançados ainda no mês que vem e até o final do ano nós possamos entregar definitivamente esta obra para a comunidade de Blumenau. O povo de Blumenau espera ansioso por essa obra, e eu tenho certeza que nós, deputados estaduais, e aí de forma mais precisa, os parlamentares de Blumenau e região, têm este compromisso com a comunidade de lutar para que esta obra seja concluída. E queria também aproveitar, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, de finalizar o meu pronunciamento desta tarde falando de algo positivo, porque eu fui ler o jornal hoje e fui verificar, e justamente no jornal de hoje fala num caso de Blumenau, de um problema de Blumenau, mas que de um lado é um problema e do outro lado, senhores parlamentares, eu fico feliz, porque há vagas de trabalho em shopping centers que vão ser inaugurados e os shoppings não conseguem ocupar, não consegue a mão de obra, deputado Jorge, suficiente para trabalhar no shopping. São empreendimentos e mais empreendimentos que estão sendo feitos no município de Blumenau, pessoas arrojadas, pessoas que querem o crescimento da cidade, são obras em pontos comerciais, são obras particulares, são obras públicas como a Ponte do Badenfurt, o prolongamento ali da Via Expressa para poder fazer a passagem tranquilamente pela BR-470, a pavimentação de várias vias, enfim, são várias e várias obras em Blumenau que realmente fazem com que falte mão de obra. Você não tem mais mão de obra suficiente para ocupar todos os postos de trabalho que estão à disposição da cidade e da região. E isso demonstra realmente o crescimento da cidade, demonstra a pujança, o empreendedorismo do blumenauense e a vontade de fazer com que a cidade possa crescer. Que cada cidadão catarinense, que cada pessoa realmente invista no seu município, invista na sua região, para que a gente possa realmente ver o nosso estado crescer cada vez mais, gerando mais emprego, gerando mais renda e mais qualidade de vida. Que nós possamos
trazer para Santa Catarina, e eu espero que o governador Raimundo Colombo, nesta sua viagem à Europa, consiga trazer indústrias de tecnologia para o Estado, indústrias que produzam produtos de valor agregado, deputado Mota, porque são indústrias que pagam um salário melhor, um salário mais decente para o cidadão sustentar a sua família, e é essa indústria, a indústria não poluente, mas a indústria de tecnologia, a indústria de valor agregado, que nós temos que nos esforçar para trazer e realmente fazer com que cada catarinense possa investir da melhor forma possível na sua cidade, na sua região, no nosso estado. É somente assim que nós vamos garantir e continuar garantindo o crescimento de Santa Catarina e continuar garantindo a qualidade de vida que todos os catarinenses merecem e querem ter.